Muitas mães vivem com medo de perder a guarda do seu filho. E na grande maioria das vezes esse medo vem de alguma ameaça dos seus companheiros, dos seus maridos, que vive falando que se isso acontecer, se você fizer isso ou fizer aquilo, eu vou tirar a guarda dele de você. Mas o que muita gente não sabe é que a perda da guarda e a concessão da guarda unilateral para um dos pais é uma exceção, é algo muito grave e muito sério, que depende de certos requisitos específicos. Não basta que o genitor simplesmente queira ou simplesmente peça a guarda unilateral. É preciso que haja um processo completo, com audiências, com avaliações com psicólogos, com a apresentação das provas necessárias para demonstrar que seria um caso. Ela não pode ser simplesmente justificada pela aparência, por condições sociais, por como está a sua casa hoje. E nesse vídeo eu vou te explicar as 7 principais situações que podem realmente levar à perda da guarda do seu filho e te explicar também como se proteger dessas situações. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo Pestano, eu sou advogado atuante no direito de família e semanalmente eu posto conteúdos aqui nesse canal te explicando sobre os seus direitos de forma totalmente descomplicada. Então eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e bora pro conteúdo. O problema principal dessa situação é que pela falta de conhecimento jurídico ou pela falta da assistência de um advogado especialista em direito de família, muitas mães realmente se sentem ameaçadas, se sentem indefesas nessa situação e acham que de fato podem perder a guarda do seu filho pelo simples pedido do pai. Mas não é bem assim que funciona. Existem critérios muito bem definidos para definir a guarda, para definir também a residência base da criança quando a guarda é compartilhada, e a justiça leva em consideração diversos fatores para que isso seja estipulado. Então não basta simplesmente que o pai tenha mais dinheiro, por exemplo, para que ele tenha a guarda do filho. Outros critérios são levados em consideração. E o primeiro principal motivo pelo qual a mãe pode realmente perder a guarda do seu filho é o abandono. O abandono pode ser físico, quando a mãe realmente se afasta fisicamente do filho, deixa ele muito tempo com outra pessoa e muito tempo. É importante ficar claro, não é um dia, não é uma tarde, é uma semana, 2 semanas com outra pessoa, por exemplo. O abandono pode ser também emocional, quando a mãe não dá esse sustento emocional para o filho, não dá afeto, não dá carinho. Existe também o abandono material, que significa que a mãe não está dando o mínimo, o básico que aquela criança precisa para sua subsistência. E a gente está falando de comida, de saúde, de lazer, de educação, o básico para que aquela criança tenha uma vida efetivamente de qualidade. E o ponto mais importante aqui é o que eu já ressaltei. Geralmente essa ameaça vem por parte do pai no sentido de que a mãe sai para trabalhar, ou até sai para se cuidar mesmo, para um dia de autocuidado, fazer as unhas, fazer o cabelo, ou para se divertir com os seus amigos depois de tanto tempo, depois de tanta confusão dentro desse relacionamento. E o ex-marido, o ex-companheiro fala que deixar o filho com a avó é abandono, que ele vai denunciar por abandono ou alguma coisa nesse sentido. Não é o que acontece. Se deixar um dia o seu filho com a avó para que você possa cumprir com as suas obrigações no trabalho, com as suas obrigações consigo mesmo de autocuidado, de lazer, não é abandono. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Uma outra situação que pode sim justificar a perda da guarda é a prática de castigos exagerados. Então, se você castiga o seu filho com violência ou com sofrimento emocional exagerado, fora daquilo que é considerado razoável ou praticado normalmente, isso pode ser levado em consideração para que você perda a guarda da sua criança. Agora, a mera repreensão, aquela conversa mais séria para que o seu filho adote uma postura que você considera adequada, é um ato de educação e também é um ato de amor e não é considerado castigo exagerado. Então aquela semaninha que você deixou seu filho sem poder jogar videogame, por exemplo, sem poder jogar bola na rua, não pode ser levado em consideração para esses fins de perda da guarda. O terceiro fator que pode ser levado em consideração é a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes. Sei que esse é um termo muito genérico e também muito subjetivo, pode levar a mais interpretações, mas fato é que se você coloca o seu filho em ambientes extremamente sexualizados, por exemplo, ou com exposição a drogas, exposição à violência, à criminalidade, isso pode sim ser levado em consideração para a perda da guarda. Justamente porque, no final das contas, o que a gente espera é que essa criança esteja em segurança. Não só em segurança com relação a ter as suas necessidades providas, mas também a segurança física, para que ela não sofra nenhum trauma desnecessário, para que ela não seja exposta a alguma atividade de risco. Então, esses fatores, se existirem na sua vida, podem efetivamente levar à perda da guarda. Então, se dentro da casa que você mora hoje com seu filho, existe exposição a algum tipo de atividade nesse sentido, o ideal é que você retire a sua criança desse ambiente. Às vezes eu sei que é difícil, pode não ser possível naquele momento, mas o importante é que você faça isso o mais rapidamente possível para que seu filho, acima de tudo, esteja em segurança. Um quarto ponto, que também é muito polêmico, é a prática da alienação parental. E o que é alienação parental?
é a prática de um dos genitores, pode ser do pai, da mãe ou até de avós, a depender, que tenta, por meio das suas atitudes, seja o afastamento físico ou afastamento emocional, fazer com que essa criança esteja distante do outro genitor. Então, se você, dentro da sua casa, está o tempo inteiro falando seu pai não paga a pensão, o seu pai é um irresponsável, o seu pai não age efetivamente como pai, não te ama, não tem cuidado por você, o que gera um afastamento emocional entre a criança e o pai, isso pode sim ser considerado alienação parental se houver provas e pode também levar à perda da guarda. A alienação parental também é algo extremamente discutível. Inclusive, hoje existem vários defensores no sentido de que essa lei não deveria nem existir. Mas o ideal é que você sempre se proteja. Isso não é simplesmente falar mal do outro pai, do outro genitor ou das avós por algum motivo específico. Isso pode ser considerado normal. Agora, uma tentativa de afastamento do outro genitor em relação ao filho pode ser considerada alienação parental. Então, muito cuidado com os atos que você pratica, ainda que você não tenha exatamente essa intenção. Tome cuidado com o que você fala para o seu filho em relação ao outro genitor. Lembre que a criança não tem que tomar partido. Ela é só uma criança no meio de toda essa confusão. Um quinto ponto é a negligência grave. A negligência grave significa que você deixou de levar o seu filho no médico, por exemplo. Ele está claramente doente, está com febre, está espirrando, está passando mal e você deixa de levar o seu filho no médico. Você deixa de levar o seu filho na escola, você deixa de comparecer às reuniões escolares, você deixa de comparecer aos outros compromissos do seu filho. E crianças também têm compromissos, como por exemplo atividades extracurriculares, esporte, por exemplo, aulas de inglês. Você deixa de alimentar o seu filho, que é uma coisa básica. Pode parecer absurdo isso tudo que eu tô falando, mas realmente essas coisas acontecem, infelizmente. E esses fatores, naturalmente, podem fazer com que você perca a guarda do seu filho. Envolvimento com atividades criminosas é o sexto motivo pelo qual você pode perder a guarda da sua criança. Não é qualquer atividade criminosa, vários fatores particulares têm que ser levados em consideração, até mesmo a viabilidade daquela ação, se realmente ela foi legítima, por exemplo. Mas se você está constantemente envolvido com atividades criminosas, se há algum processo criminal, você já foi condenado, eventualmente até cumpriu um tempo de prisão ou prisão domiciliar, isso não só pode, como será levado em consideração em eventual pedido de guarda por parte do pai. Mais uma vez eu reforço, o objetivo principal disso é que a criança esteja segura. E se o juiz entender que com você ela não tem essa segurança, a guarda vai ser retirada. E o sétimo e último motivo, que tem muita relação com o que a gente já conversou, é a exposição a ambientes de risco. E você pode não ser exatamente dentro da sua casa, mas também ambientes externos que tragam risco à vida e integridade física e psicológica da criança. Então, exposição ao uso de drogas constantemente, exposição a ambientes sexualizados, exposição eventualmente até à falta de higiene, falta de saneamento básico. Todos esses fatores também podem ser levados em consideração para a análise de quem deve ficar com a guarda do seu filho. Como você pode perceber, os motivos para que você perca a guarda da sua criança são muito graves e muito sérios. Se formos pensar, por exemplo, em casos de negligência, de abandono, de exposição a ambiente de risco, de alienação parental, temos que concordar que é justo que você perca a guarda do seu filho. Você não pode expor a criança a esse tipo de coisa. Mas se você não se encaixa em nenhuma dessas situações, pode ficar tranquilo, porque essa ameaça do pai é vazia. O que ele pretende é muito mais perturbar a sua vida do que propriamente ter a guarda do filho, o que também é muito triste. No final das contas, quem mais sofre com toda essa situação é a criança. Seja a criança que de fato está passando por esses casos que eu enumerei, ou seja a criança que está sendo usada como instrumento de barganha entre dois pais que estão em conflito. Então, no final das contas, o que mais assusta é que existem muitas mães se sofrendo ameaçadas, sofrendo defesas, vendo uma situação de extrema tristeza, sem necessidade nenhuma, porque elas não se encaixam em nenhuma dessas situações e não existe chance de perder essa guarda. Então, o simples fato de você eventualmente estar desempregada, estar passando por alguma situação financeira um pouco mais complicada, ou uma situação familiar um pouco mais complicada, às vezes com seus pais, por exemplo, não é justificativo para que a guarda unilateral seja concedida unicamente para o pai. No final das contas, a conclusão que a gente pode chegar é que o conhecimento te protege. Todas essas informações aqui que eu te passei, você pode levar inclusive na conversa com outro genitor e falar, olha, esses são os únicos casos em que é possível conseguir o guarda unilateral. Eu não me encaixo numa dessas situações e eu tenho confiança de que eu não vou perder a guarda do meu filho. E a melhor forma de você se proteger dessa situação toda é documentar a sua rotina de cuidados com seus filhos. Então, por exemplo, guardar os boletins escolares, os atestados médicos, até mesmo as notas fiscais do mercado, mostrando que você fez compras, boas compras, para que seus filhos pudessem se alimentar bem, ter saúde.
provas da rotina médica, dentre outras tantas coisas que você pode fazer simplesmente para se resguardar e ter essa tranquilidade de que o pai não pode tomar a guarda de você. E se você estiver passando por alguma situação dessa, o pai efetivamente deu entrada no processo, pediu a guarda unilateral e agora está com medo de perder o seu filho, procure um advogado especialista em direito de família para poder te defender efetivamente nesse processo. Lembrando, mais uma vez, se você não se encaixa em nenhuma dessas situações, pode ficar tranquilo, você não vai perder a guarda do seu filho. O objetivo da justiça nunca é punir o pai ou a mãe, é simplesmente proteger a criança. E se a sua criança está efetivamente protegida, pode ficar despreocupado. Quem ama, quem protege, quem cuida, não perde a guarda. Agora, se você também estiver passando por alguma situação relacionada à pensão alimentícia, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um link para você acessar o Guia Rápido da Pensão Alimentícia, que é um material super completo, mas também direto ao ponto, para te explicar os seus direitos em relação ao tema pensão alimentícia. É gratuito, é só você acessar o link, fazer o download do material e conhecer os seus direitos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se realmente te ajudou, peço que você compartilhe com outras pessoas. Se inscreve no canal, deixe seu like para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. E até o próximo.